Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós temos convicção que temos uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Vai até o final dessa live, vai até o final desse vídeo. Deixa Deus ministrar no seu coração. Nós vamos falar de um tema hoje muito importante no Evangelho de Cristo: o perdão. Como esse tema ele é pertinente e importante para os nossos dias. Então, em nome de Jesus, vai até o fim, assista essa mensagem, deixa Deus falar ao seu coração. Antes de nós irmos para a palavra, para aquilo que nos interessa, eu gosto sempre de dar glórias a Jesus por aquilo que Ele tem feito neste lugar, através das nossas vidas. O seu reino tem se propagado em nosso meio, porque o Senhor um dia escreveu e sonhou a respeito disso. E tudo que tem acontecido no nosso meio foi primeiro gerado no coração do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, onde servimos refeição para pessoas que estão em condição de rua, pessoas que não têm um prato de comida, muitas vezes para se alimentar. E antes desse alimento ser liberado, nós liberamos uma palavra da parte de Deus. Esse restaurante funciona de segunda a sábado e hoje nós atendemos mais de 30, 40 pessoas diariamente nesse lugar, para a honra e glória do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Temos aqui também um projeto lindo, uma casa de restauração de sonhos, uma casa chamada Resgate Vidas, onde homens estão sendo restaurados, homens estão sendo curados, filhos que estão sendo gerados no Espírito Santo de Deus para impactar essa geração. Hoje nós temos 3 unidades de casa de recuperação, uma capacidade para 75 filhos, e somos muito felizes pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de executar essa obra maravilhosa. Temos aqui também uma casa de apoio que se chama Casa de Apoio Éden. Pastor, o que é uma casa de apoio? Os meninos, os nossos filhos, eles terminam o tratamento deles, que é 9 meses, lá no Resgate Vidas. E nós sentamos com eles e damos uma oportunidade dele vir para a casa de apoio, onde ele vai procurar emprego, voltar ao convívio social e recomeçar a sua vida. E para deixar tudo muito claro, nós aprendemos com Jesus que de graça nós recebemos, de graça nós temos dado, para a honra e glória de Jesus. Eu aprendi com um homem que me gerou na fé, pastor Alexandre Zaio, que é os pais que entesouram os filhos, não os filhos dos pais. Então, em nenhum desses projetos nós cobramos nada, nós não cobramos parte financeira deles, mas nós os instruímos para que eles possam passar esse período aqui e recomeçar as suas vidas, para a honra e glória de Jesus. Temos também aqui um projeto, que é o projeto que mais queima no meu coração, que é a escola O Chamado. Quem pode dizer glória a Deus? Temos aqui na escola O Chamado um coordenador da escola, o meu amigo, meu irmão Pedro Bíblia, um homem que já leu a Bíblia mais de 40 vezes, um homem que eu amo muito, e você ouvirá falar dessa escola. Escute isso: homens estão sendo gerados, caráteres estão sendo moldados para impactar uma geração. Nós temos uma rotina muito forte aqui na escola. O nosso produtor aqui hoje, o Alex de Lara, é aluno da escola. Para você entender, ele precisa ler todos os dias 14 capítulos da Bíblia e fazer resumo. Ele precisa passar tempo de oração, hora após hora, e ele tem sido edificado violentamente nesse lugar, os alunos da escola. Somos muito felizes por esse projeto também. É algo que brotou no coração de Jesus e Ele nos deu o privilégio de executar na terra. Temos aqui também um projeto chamado Jardim de Deus. Pensa num projeto lindo. Há mais de 2 anos, nós uma vez por semana vamos a um bairro carente, levarmos a refeição e uma palavra para crianças. E agora, essa semana, começo dessa semana, na terça-feira, nós estamos ampliando isso lá. O projeto Jardim de Deus, para a honra e glória do nosso amado Jesus, vai atender 50 crianças com café da manhã,
com o almoço, o café da tarde. Temos projetos para ministrar a palavra e influenciar essas crianças no caminho que Jesus tem nos influenciado. Temos também sonhos lá de ter aula de inglês, aula de violão, aula de esporte. Então, assim, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Então, em nome de Jesus, esteja orando por nós, esteja nos cobrindo em oração, para que o Senhor todos os dias nos dê força e capacidade para continuar executando a sua obra sobre a terra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que nos chama, é Ele mesmo que nos capacita a executar a sua obra e o seu reino ser propagado sobre a terra. Quem pode dizer glória a Deus? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gratidão tem tomado conta do nosso coração. Mas também, Pai, a fome por mais de Ti e por mais do Teu reino em nosso meio também tem dominado o nosso coração. Pai, somos felizes e gratos, mas não satisfeitos, porque sabemos que o Senhor tem mais a fazer neste lugar, para que possamos impactar vidas para a eternidade. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que não buscamos a glória dos homens, nem o reconhecimento entre os homens, mas buscamos agradar o Teu coração, fazer a Tua vontade, Jesus, e propagar a Sua ressurreição dentre os mortos e o Seu governo eterno sobre a vida das pessoas. Que a Tua palavra, Pai, de hoje venha impactar os corações, transbordar e gerar arrependimento, porque o propósito da Tua palavra, o propósito do Teu evangelho é gerar em nós arrependimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? O som tá bom, Pedro? O som tá bom? E antes de nós lermos a palavra, eu quero te desafiar. Algum tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, pregar de casa em casa. Eu já fiz muito isso. Nos nossos dias, nós temos que entender o tempo que nós vivemos. E o tempo que nós vivemos, o trabalho evangelístico mudou. Ser um evangelista da parte de Deus hoje é compartilhar a mensagem de Jesus. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem nas suas linhas de transmissões. Compartilhe essa mensagem no seu Face. Compartilhe essa mensagem aonde você puder compartilhar. Jesus disse assim, olha o que Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos de Deus. Mas aquele que me honrar diante dos homens, aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu o honrarei diante dos anjos e diante do Pai. Então, em nome de Jesus, propague o reino dele, plante para a eternidade, ajunte tesouros na eternidade, porque eu tenho certeza clara e absoluta que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje vai mudar e impactar a sua vida. Então, receba da parte de Deus, em nome de Jesus, receba essa palavra da parte de Deus no seu coração e trabalhe para o reino dele, compartilhando essa mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos para aquilo que nos interessa. A palavra que eu quero ministrar no seu coração hoje, que o Espírito colocou fortemente em mim, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35. Obrigado, Gabriel, pela água, tá? Te amo. Gabriel é aluno aqui da escola, nosso cozinheiro. Homem de Deus, te amo demais, filho. A palavra de Deus diz assim em Mateus 18, 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar as contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga.
Então aquele servo prostrou-se e implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogou-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo os conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhe e disse: servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Versículo 33. Não devia tu igualmente compadeceres do seu companheiro, como eu também me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos. Eu vou repetir isso. Irado, o seu senhor os entregou aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Preste atenção no que Jesus disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, você que está nos assistindo, preste atenção nisso. No versículo 21 e 22, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Pedro pergunta: quantas vezes devemos perdoar alguém que nos ofende? Quantas vezes devemos perdoar quem nos rouba? Quantas vezes devemos perdoar quem nos fere o rosto? Quantas vezes devemos perdoar quem faz mal aos nossos entes queridos? Quantas vezes devemos perdoar quem nos abusa sexualmente? Quantas vezes devemos perdoar quem nos traiu? Quantas vezes devemos perdoar aquele que nos abandonou? Às vezes o nosso pai, que nós nem conseguimos entender isso. Essa é a pergunta de Pedro no versículo 21. No versículo 22, Jesus dá uma resposta impressionante para Pedro. Jesus responde assim: Pedro, você não deve perdoar 7 vezes. Você deve perdoar 7 vezes por dia. O que Jesus estava respondendo para Pedro? Igor, Jesus estava respondendo assim: olha, Pedro, você nunca deve ficar ofendido. Jesus estava dizendo assim: Pedro, existe um lugar em Deus, no reino de Deus, que o homem jamais, ou a mulher, jamais se ofende com o mal que é feito contra ele. E esse assunto, igreja, era tão importante para Jesus. Essa pergunta foi tão pertinente. Esse assunto era tão precioso para Jesus, que Jesus, para falar e explicar para Pedro mais profundo um pouco, para que Pedro compreendesse o que nós, aqueles que se dizem de Cristo, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem imitadores e seguidores da fé no Filho de Deus, aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos e reina sobre nós, e está nosso Salvador, mas voltará com um cajado de ferro nas mãos, para reger e governar toda a terra, e julgar todos os homens. Nós que acreditamos nisso, precisamos entender a profundidade desse assunto, perdão. E por isso que Jesus conta essa parábola que nós acabamos de ler. A parábola que Jesus conta, que ele diz assim: olha, o reino de Deus é semelhante. Ele está dizendo assim, igreja, nessa parábola, ele começa no versículo 1 e no versículo 35, deixando claro que essa é a postura
de Deus a respeito ao perdão. Ele diz assim no versículo 1. Olha o que ele diz no versículo 1, Alberto. É assim no reino de Deus. E começa a parábola. E no final, no versículo 35, ele diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então Jesus começa essa parábola e termina essa parábola deixando algo claro e simples sobre o perdão. E que dessa maneira, como foi contado nessa parábola, é assim que funciona no reino de Deus. Quem está entendendo, diga um glória aí. E aí Jesus começa a contar a parábola. Certo rei quer prestar contas, acertar contas com os seus servos. E ele manda chamar um homem. A Bíblia diz que esse homem devia a ele 10.000 talentos. Eu vou traduzir para valores monetários dos nossos dias. Esse homem devia ao rei mais de 2 bilhões de dólares. Esse homem devia, esse servo devia ao rei uma dívida impagável. E a Bíblia diz que esse servo, que tinha essa dívida de mais de 2 bilhões de dólares, uma dívida impagável, o Senhor, o rei, chama ele e fala: me paga. Aquele homem olha para o rei e disse assim: eu não tenho como te pagar. A Bíblia diz que o rei fala assim: lança ele na prisão, lança sua mulher, seus filhos, vende tudo que ele tem, até que ele me pague toda a dívida. A Bíblia diz que esse homem, que Jesus disse, igreja, eu quero deixar isso claro, o dono do reino de Deus, o rei dos reis, diz que esse homem se prostra aos pés do rei e começa a clamar: perdoa-me, sê compassivo comigo, que eu te pagarei. A Bíblia diz que esse rei se enche de compaixão, se enche de misericórdia a respeito daquele servo e perdoa uma dívida bilionária que aquele homem tinha com ele. Aquele homem clama ao rei e é perdoado de toda a sua dívida bilionária. Mas a Bíblia diz, Jesus continua dizendo, que aquele homem sai da presença do rei e encontra um conservo, um servo dele, que devia para ele 100 denários. Igreja, pastor, o que representa hoje monetariamente 100 denários? 100 denários era o equivalente a 15 mil reais em dinheiro de hoje. Olha só, esse homem tinha uma dívida bilionária e foi perdoado. Agora ele encontra uma pessoa que trabalhava para ele, que era um conservo dele, que devia a ele 15 mil reais. A Bíblia diz que ele chama aquele conservo, aquele homem que trabalhava com ele, que estava junto dele, aquele seu companheiro, e diz assim: me paga. Aquele homem se prostra diante dele, aos pés dele, como esse homem tinha feito ao rei, e clama por misericórdia. Esse conservo não se compadece desse homem. Esse servo que foi perdoado uma dívida bilionária, ele não conseguiu perdoar aquela dívida, que é uma dívida até relativa, mas comparado à dívida que ele tinha, não é nada. Ele não consegue perdoar aquela pequena dívida, comparado à dívida dele. E ele lança na prisão aquele homem. Ele lança na prisão a mulher daquele homem, os filhos daquele homem, até que aquele homem lhe pagasse tudo. Esse homem foi agraciado pela compaixão do rei, mas quando ele encontrou a oportunidade de manifestar a mesma compaixão e misericórdia, ele manifestou tudo ao contrário. A Bíblia diz que os servos do rei, igreja, escute isso, os servos do rei se entristeceram muito com isso, e foram lá e contaram tudo que havia acontecido. Jesus disse que o rei manda chamar aquele servo sem compaixão. O rei manda chamar de novo aquele servo que ele tinha perdoado uma dívida bilionária. Ele chama aquele servo e diz assim: eu não te perdoei,
Eu não te perdoei uma dívida que você jamais conseguiria pagar. E agora você não conseguiu perdoar uma dívida pagável, uma dívida irrisória, sem valor algum perante a dívida que você tinha. E a Bíblia diz, Jesus disse assim, versículo 34, preste atenção nisso. Irado, o seu Senhor o entregou aos carrascos. Eu vou ler de novo. Irado, o seu Senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Igreja, escute isso. Como eu disse aqui, Jesus está falando de perdão. Pedro faz uma pergunta para ele, e ele responde a Pedro a pergunta, deixando claro que nós devemos perdoar 70 vezes 7 todos aqueles que fazem mal para nós, ou para pessoas que nós amamos, independente do problema. Mas Jesus quis deixar algo mais claro quando ele contou essa parábola. E essa parábola, ele começa ela dizendo a respeito do reino de Deus, é semelhante a isso. E ele termina dizendo que é assim que Deus fará aqueles que andam dessa maneira. Ele deixa claro que é dessa maneira que funciona o reino de Deus. De que maneira, pastor? A maneira que eu contei e que Jesus ministrou essa palavra a nós. E eu vou deixar tudo mais claro. O rei dessa parábola é Deus. O servo que tinha uma dívida impagável é eu e você. Como foi perdoado a nossa dívida, pastor? Através do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Ele nos comprou com o seu sangue. A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço por mim e por você, igreja. O preço que Ele pagou por nós não foi ouro e nem prata, como Ele explicou nessa parábola. Não, Ele não nos comprou com estrelas ou com um pedaço do universo. Não, mesmo sendo dono de todo o ouro, mesmo sendo dono de todo o universo, mesmo sendo proprietário de tudo que existe, Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos comprou com a sua humilhação. Ele nos comprou com os açoites que Ele levou. Ele nos comprou naquela cruz, humilhado, perdoando toda a nossa dívida. Uma dívida que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Uma dívida que eu e você jamais conseguimos calcular o preço que Ele pagou por nós. Porque o dono desse reino, o Deus de nosso Senhor Jesus, Ele olhou para o seu reino, olhou para nós, homens pecadores, e Ele pediu algo ao seu filho, aquilo que era de mais precioso para ele no reino. Eu quero que você se encarne, se faça como os homens, e morra, se entregue e compre a humanidade para mim. Igreja, e Jesus, é exatamente isso que Jesus fez. Ele nos aceitou do jeito que nós somos, não para nos deixar do mesmo jeito. Ele nos aceitou do jeito que nós somos, para nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus disse assim: o Evangelho e a graça de Deus completa é: Jesus nos aceita pela graça. Nós aceitamos a graça e o poder dela nas nossas vidas. Começamos um íntimo relacionamento com Jesus, com a verdade. E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A proposta da religião é terrível e é dominar as nossas vidas. Mas a proposta de Jesus é: eu te aceito assim como você está, pecador. Vem até mim, você que está cansado e sobrecarregado, que o meu fardo é leve e suave, e eu vou te tocar e vou curar as suas feridas e restaurar a sua vida. Como Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar todo aquele que crê.
E é isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos comprou e perdoou a nossa dívida bilionária. Mas agora você vai entender por que Jesus tratou do assunto perdão tão profundamente, deixando tudo muito claro. Por que Jesus disse a Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7? Escute isso. Esse homem foi perdoado, mas ele não perdoou. E aí Jesus disse que o pai, que o rei dessa parábola entregou ele aos carrascos. Igreja, escute isso. Quando eu e você entendemos da graça de Deus, quando eu e você, não ignorantes, mas que conhecem aquilo que Jesus fez por mim e por você, que nos comprou com alto preço, nos perdoando de toda a ofensa, de todo o pecado, quando nós conhecemos essa graça maravilhosa, mas não liberamos essa graça sobre a vida de outras pessoas. O que é isso, pastor? O que é liberar a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas? Igreja, o que é graça? O favor não merecido da parte de Deus para nós. Quando nós não perdoamos quem nos ofende, quando nós não perdoamos aquele que nos abusou sexualmente, quando nós não perdoamos aquele que feriu nossa face, aquele que tocou em nossos filhos, quando nós não perdoamos aquele que nos roubou, quando nós não perdoamos o nosso pastor que errou com a gente, quando nós não perdoamos, nós não estamos liberando a graça que nós recebemos. Na verdade, quando eu e você não perdoamos, quando eu e você não perdoamos qualquer mal que foi feito a nós, porque por maior que seja a perseguição e o mal feito a você, é incomparável ao preço que Jesus comprou dos seus pecados. Escute isso. Quando não perdoamos uma ofensa feita a nós, nós estamos dizendo no mundo espiritual, nós estamos dizendo nas regiões celestiais: eu não acredito em Jesus, eu não acredito na graça, eu não acredito no perdão. Igreja, escute isso. A primeira característica e mais clara característica de uma pessoa que rejeita a graça de Deus, fala, qual é, pastor? A sua língua é cheia de desgraça da vida dos outros. Você pode prestar atenção. Quando você chega perto de um homem que não tem dificuldade de perdoar, porque ele entendeu a graça, a sua boca é cheia de graça. Mas quando você chega perto de um homem ou de uma mulher que tem rancor e ressentimento e não consegue perdoar, a sua língua é cheia de desgraça da vida dos outros. Igreja, olha o que Jesus disse: que um homem que não perdoa, que um homem que tem a sua boca cheia de desgraça e de maldade e de falácias inúteis contra as pessoas, o rei entregou ele aos carrascos. Escute isso. E Jesus disse assim: e o meu pai fará do mesmo jeito. Então eu vou dizer algo muito duro para você. Você que não recebe a graça de Deus e não libera ela sobre as pessoas, você que não perdoa quem te ofendeu, você que tem uma dor dentro de você. Igreja, perdão não é amnésia. Eu perdoo as pessoas, mas não me esqueço. Perdão é quando você lembra e não dói mais dentro de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você não consegue liberar essa graça, sabe o que o Pai da eternidade, sabe o que o Deus eterno, misericordioso e cheio de compaixão faz sobre aqueles que não perdoam? Fala o que, pastor? Ele entrega na mão dos demônios. É isso que Jesus disse aqui. O rei entregou na mão dos carrascos. Quando eu e você não liberamos a graça de Deus que recebemos de Jesus,
Quando eu e você não liberamos o perdão que recebemos do céu sobre a vida das pessoas, igreja, é o inferno que nos alcança. E é Deus que manda. Por isso muitos de nós estamos sofrendo, porque o inferno sabe fazer o quê? O inferno sabe matar, roubar e destruir. O inferno tem roubado a sua vida, matado a sua vida e destruído a sua história. Você precisa entender essa mensagem hoje. Ah, pastor, eu não tenho problema com o perdão, eu perdoo. Mas você não consegue parar de falar mal da vida dos outros. Você que fala mal da vida das pessoas, é porque você tem uma semente de amargura no seu coração. Você até entendeu o que Jesus fez por você, mas você não quer manifestar essa graça sobre a vida das outras pessoas. É por isso que você está sofrendo, é por isso que a nossa geração está sofrendo, porque ela não entendeu o que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, você não pode nem se ofender. Você que crê em mim, Pedro, você que entendeu o meu evangelho. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Jesus não deixou nenhuma condição. Ah, se bateram na sua filha, você não perdoa. Não existe nenhuma condição. A condição é: perdoa, 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 perdoa e perdoa. Entenda isso. Essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para ir de encontro ao seu coração e mudar a sua vida, te libertar de você mesmo. Porque o Deus da misericórdia, a palavra dele diz que ela se renova a cada manhã. E se hoje você se posicionar em perdão, em liberar perdão e ser tocado por Jesus, reconhecendo que tem amargura dentro de você, Jesus, aonde você estiver, vai te tocar, te batizar com amor e um perdão maravilhoso. Mas você precisa entender, igreja, escute isso. Quando Deus começou a me ensinar sobre a graça, a primeira coisa que Ele me ensinou é um princípio do reino dele. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Amém? E eu entendi isso sobre a graça. Um dia o Espírito Santo me disse, lá na casa de Jacob, dentro de um banheiro, ele disse assim: quanto mais graça você dá, mais graça você recebe. Ele disse assim: a graça que eu te dou não é para você, mas é para você derramar sobre a vida das pessoas. O perdão que eu te dou não é para você, mas é para você perdoar, perdoar e perdoar as ofensas a seu respeito. Igreja, quanto mais nós aceitamos as pessoas do jeito que elas são, quanto mais nós não se ofendemos com a perseguição e a afronta e aquilo que fazem de mal contra nós, mais graça nós temos e mais acesso ao Rei dos Reis nós encontramos. Mas, igreja, quanto mais rancor, quanto mais falta de perdão, quanto mais falar mal da vida das pessoas, quanto mais desgraça tiver na nossa boca, mais o Rei da Glória te entregará aos carrascos. Pastor, por que ele fez isso? Deus queria matar esse homem? Não. Deus quer me matar, pastor? Não. Ele quer que você entenda o que ele fez. E só existe um jeito de você entender. Fala, como, pastor? Perdoando. Como ele te perdoa hoje. Jesus quer te libertar. Jesus quer te arrancar desse lugar de sofrimento. Jesus quer fazer de novo o que ele um dia fez na sua vida. Mas você precisa sair desse lugar da mentira, aonde a falta de perdão e o ressentimento tem dominado a sua vida. Você precisa hoje, em nome de Jesus, renunciar o inferno.
renunciar os carrascos. Como, pastor? Perdoando e encontrando aquele que jamais deixará de perdoar um coração arrependido. E você que entendeu essa mensagem, você que entendeu essa palavra, eu quero orar por você. Pastor, você quer orar por quem? Eu quero orar por você que tem coragem de reconhecer a falta de perdão, a raiz de amargura, e que o inferno tem atormentado a sua vida por esse motivo. Você, em sinal de arrependimento, eu quero te pedir que você fique em pé, que eu quero orar por você aonde você estiver. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Cristo, o Rei dos Reis, e Ele a batizará com fogo e com o toque dele no seu coração. Você que precisa disso, se posicione em arrependimento. A palavra de Deus diz que Ele, o meu amado Jesus, Ele jamais nega um coração arrependido. Feche seus olhos, aonde você estiver. Amigo Jesus, nós não pregamos aqui somente palavras de sabedoria, mas pregamos aqui a tua mensagem, o teu reino e o teu evangelho. Ah, Jesus, batiza agora com fogo, com fogo, com fogo, com fogo essa mensagem naqueles que estão verdadeiramente arrependidos. Aonde estiver um coração arrependido, Jesus, toca nele agora, porque o Senhor é poderoso para desfazer todas as obras das trevas em nós. Agora, em nome de Jesus, sara essa geração, sara a tua igreja, sara essa nação, Jesus, em nome de Jesus. Nós damos também uma ordem a toda enfermidade no corpo físico. Nós damos uma ordem a toda enfermidade na alma. Sai agora, bate em retirada dessa vida, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Você que essa palavra falou com você, você que essa palavra tocou no seu coração, você que essa palavra ministrou a você, seja um evangelista desses dias. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.